E pessoal, já dei autorização aqui para o início da nossa gravação, né? Então sejam bem-vindos aí agora, né, ao módulo específico 3, onde a gente vai tratar, né, do sistema elétrico de potência, né? O universo, a gente estava sempre lidando ali com o universo micro, né? Começamos aí com circuitos elétricos, depois a gente foi evoluindo para uma residência, né? Já circuitos de tensão e corrente alternada. Agora, né, vamos lidar aí com o sistema elétrico, desde a geração, né, transmissão, distribuição, né, para chegar, lembra lá da matéria lá de segurança, né, no módulo específico 1, você tem a geração, né, a transmissão, distribuição e o consumidor final, né, que ele é residencial, predial, ou industrial, né, que você divide aí com os grandes players aí os comerciais, né, por exemplo, o Açaí, né, JC Distribuição, por aí vai. Deixa eu compartilhar aqui como de praxe. Então, pessoal, só explicando aqui, né, eu sei que tem algumas unidades aí, né, que ainda não, o pessoal ainda não fez a matrícula, né, só que a gente já está fazendo a gravação, né. Lembrando aqui que o próximo módulo, o de gestão, da manutenção, ele já se encontra gravado, né, vai ser no período das minhas férias, então eu já pedi para a Letícia, para o Gabriel avisar vocês, né, então ele já vai estar gravado, é só vocês assistirem às aulas e, né, fazer os exercícios, que já no dia 31 eu vou estar de volta para fazer a correção, tá? Então, essa matéria também, né, assim como manutenção gestão da manutenção, ela é bem corrida, né? Só foi previsto 2 dias aqui e nós temos um problema, né? Porque são 3 atividades, sendo que essas 3 atividades, né, a segunda e a terceira aqui, elas têm duas partes, e a primeira depende do relatório do analisador de energia, né, que ele foi implementado aí na indústria, fazer o levantamento aí das demandas, né, para você entender, né, para você pegar esses dados e aplicar na primeira atividade. Então já vamos iniciar aqui, ó, como de costume. A gente sempre faz aquela pastinha de atividades. Já vamos baixar aqui, vamos lá em situação de aprendizagem. Já deixei aqui a bibliografia adotada aqui, né, que é o livro do Senai de eficiência. Só a gente fazendo aqui um contraponto. Para o curso de eletrotécnica, pessoal, a gente não vai focar muito em legislação. O curso de eletrotécnico, ele é mais prático. E quando a gente pensa em eficiência energética, um dos pilares aí é a correção do fator de potência, né? O outro pilar é a correção do fator de potência real, né? Alguns equipamentos, inclusive a corrente alternada, a tensão alternada, ele tem o selo True, né? Que seria a tensão real, a corrente real, considerando, né, os harmônicos de ordem ímpar e de ordem par. Então, você simplesmente fazer a correção do fator de potência, se esquecendo do, do harmônico, esse harmônico ele pode mascarar o resultado aí do fator de potência e a empresa acabar pagando, né, essa diferença aí, né? Tá achando que está fazendo a correção do fator de potência, mas na verdade ele não está corrigido. Aí quando é o final do mês, você vai pagar além da demanda, né, que é um valor fixo, você vai pagar a tarifa pela não correção do fator de potência, visto que você tinha harmônicos, por exemplo, aí de ordem ímpar, né, o terceiro harmônico. Sempre o primeiro harmônico, pessoal, é a senoide fundamental, seja da tensão, seja da corrente elétrica.
Então a gente vai focar na correção do fator de potência. Depois eu vou fazer uma aula extra aqui, né? Como só são duas aulas aqui, por isso que eu já foquei já a gente falando da teoria, né? Aplicada à análise da atividade. E daí eu vou colocar não necessariamente, se não der o tempo, né? Porque para cada aula nossa que é marcado aqui 1 hora. Então, eu vou colocar essas aulas extras, principalmente o assunto que nele não está abordado na biblioteca oficial de vocês, né? Porém, ela é de extrema importância, né? Geralmente, você considerar a correção do fator de potência com analisador de energia, né? Geralmente você só vê lá na engenharia elétrica. Mas, assim, é fundamental para o eletrotécnico ter a noção, né, a noção de como executar, né, de como dimensionar essa correção. Então vamos lá na pastinha aqui, ó, na aba situação de aprendizagem. A primeira folha de resposta ela está aqui. Já vou baixar aqui o descritivo da SAP, né, que está aqui em cima. Aqui você baixa a primeira tarefa, né? E eu vou ter que baixar a folha da segunda tarefa porque ela, que é a parte um, né, que é um Excel, que ele está intimamente ligado com a primeira tarefa. Vamos lá. Vamos abrir aqui o download. Aí você, para a ordem, você seguir uma ordem, o ideal é você jogar esses arquivos aqui, ó, dentro de uma pasta, igual a gente faz aqui sempre, né? Intitulada atividades. Deixa eu apagar aqui pra gente. Deixa eu apagar essa aula aqui também que eu tava gravando. Então, pessoal, vamos lá. Já vou baixar aqui a descrição. Eu não vou me ater muito a ela. Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo. Eu vou fazer uma descrição sucinta. Então, do lado esquerdo aí do vídeo, pessoal, é a situação de aprendizagem, ou seja, a situação simulada, né? Fazendo a simulação aí do um problema real que ele pode muito bem acontecer com vocês, né? Quando da contratação de uma empresa. E do lado, eu vou pôr do lado direito aqui a folha de resposta. Então, só para contextualizar aqui, pessoal, está falando aqui que a empresa que estão vendo que está repetindo tanto na descrição, né, quanto na folha de tarefa aqui. Então, eu vou mostrar aqui alguns indicadores. Deixa eu abrir aqui um material extra. Ele é de cunho teórico, mas eu acredito que é da Fundação Procobre, porém eu acredito aqui que ele é fundamental para o entendimento aqui dessa atividade. Deixa eu só achar a página aqui, tarifação, ok, é isso que eu queria. Eu vou deixar essa página aqui em paralelo, que aí vocês vão entender a atividade aqui, né? Então, Então, ó, a empresa Moinhos Tambari, né, localizada na Bahia, Feira de Santana, né, é especializada no beneficiamento de milho e torrefação de café. Então, basicamente, né, os implementos, como provavelmente ela tem, né, uma fazenda, ou então ela faz a coleta aí de fazendas aí da localidade aí, né? Igual aqui, a gente tem a Rains aqui de Goiânia, eles têm, né, uma fazenda aí própria, né, e também eles fazem a coleta de outros fornecedores, né, e daí você tem máquinas especializadas que faz
essa coleta aí, né, ao estilo uma colheitadeira, né? Então, você tem implementos, basicamente esses implementos, eles têm um motor de combustão interna, né? Só que os outros implementos aí, vocês têm que entender que numa indústria, o sistema elétrico aí, ele é baseado totalmente em máquinas elétricas, ou seja, em máquinas, né, que têm a sua construção interna aí, e a simulação lá na análise de circuitos, ele é um circuito indutivo, ou seja, a sua arquitetura, a sua construção, né, a bobina do rotor, a bobina do estator, seja essa máquina em módulo gerador, né, que ela pega energia mecânica e converte em energia elétrica, seja ela em módulo motor, que pega energia elétrica e converte em energia mecânica aí para você rodar os processos, né? Processos aí de beneficiamento, no caso aqui do milho, também beneficiamento de arroz, né? Essas máquinas elétricas aí, ela tem uma arquitetura, ou seja, uma construção basicamente indutiva. Os princípios aí da indução, né? Lembra lá da regra da mão direita, né? Lá na bobina vai aparecer, né? Em cada espira, né? Só fazendo um resuminho aqui, eu vou fazer um exemplo aqui de uma espira que circular. Geralmente, numa máquina elétrica, você tem um eixo. Daí, esse eixo aqui, onde é que fica o motor, né? Então, você teria a espira, a bobina do rotor e a bobina do estator aqui. Geralmente, uma máquina elétrica, se você for enxergar ela aqui, fazendo um corte transversal, você tem os polos, né? Para cada fase você tem um par de polos, ou seja, um motor trifásico aí, né? Defasado em 120 graus. Ele tem basicamente seis polos, ou seja, dois para a fase A, dois para a fase B e dois para a fase C, né? Então, geralmente você tem um enrolamento na parte aqui do estator e você tem a parte girante, né? Uma máquina rotativa, né? O motor tanto, e o gerador. Então, esse campo magnético ele vai transladar de um polo aqui do motor para o outro polo, que simboliza uma fase, e a viagem desse campo eletromagnético com o choque do campo elétrico aqui. O campo elétrico seriam os portadores de carga, né? Lembra daquela aula especial aí que o professor João fez, né? A segunda edição, né? Você faz esse transladar aqui, ele provoca a formação de uma corrente, e essa corrente elétrica, né, são os portadores de carga. Lembrando lá que o cobre, por exemplo, ele tem 29 elétrons, e o último elétron, ou seja, do elétron da camada mais externa, é o elétron responsável pela corrente elétrica que a gente, né, percebe através dos instrumentos nos nossos circuitos, né? Então, esse transladar, esse elétron, né, ele vai viajar aqui, ó, de um sentido, né, por exemplo, desse sentido aqui, ó, da bobina para o outro aqui, ó, e ele vai estar estabilizado aqui no rotor. Então, só vai haver a formação de força na parte onde eu não tenho a estabilização, ou seja, o eixo do rotor é justamente para estabilizar em um ponto aqui e ele fazer o movimento rotatório. Então, você tem a corrente elétrica, né? Lembrando lá da regra da mão direita, né? Corrente elétrica, o portador de carga viajando no sentido aí do desenho, do esboço que eu fiz, né? Então você tem o elétron, seria simbolizado aí pelo dedão, né? Que é a corrente elétrica, a quantidade de portadores de carga livre, né? Em um espaço aí, lembrando, né, o número aí de Coulomb, né? A constante de Coulomb, que é 1,9 mais ou menos, vezes 10 a menos 19 coulombs, ou seja, é um número muito pequeno, só que você tem a ordem de grandeza de 6 trilhões de elétrons, né? Todos esses elétrons aí nessa área da seção, né,
viajando aí em um determinado tempo, é o que a gente chama de corrente elétrica, né? Então, essa corrente elétrica, ela viajando para essa direção aqui, vai haver a formação de um vetor força para cima, né? Nesse caso aqui, ó. Então, você tem a corrente elétrica, deixa eu mudar a cor aqui. Corrente elétrica viajando, ó, nesse sentido, e depois ela inverte aqui, ó. Então, quando ela está viajando para esse sentido aqui, ó, a palma da mão, sai um vetor força aqui, ó. E esse vetor força, ele vai forçar aqui cada espira, né? Ou seja, a bobina completa aqui, ó, com uma força aqui para cima. Já quando ele muda de sentido, né? A palma da mão tá para baixo, né? Então, o vetor força ele vai estar para baixo. Então, vai ficar como se fosse, na hora que você pedala, né? Um dos pés você põe em força e o outro, um está em contração, né? E o outro, ele está em descanso, né? Na hora que você alterna, quando você termina de fazer força com o pé direito, por exemplo, você começa a fazer força com o pé esquerdo. É o princípio aí de uma manivela, né? Então, basicamente um motor elétrico ele funciona nesse princípio aqui, ó, invertendo a corrente na arquitetura aqui do indutor aqui, né? A gente tem um indutor com arquitetura circular, arquitetura quadrada e por aí vai, né? Dependendo aí do tipo de construção desse motor elétrico. Então, esse vetor força é literalmente, né? Uma força que ela emana dos portadores de carga e quando você estabiliza aqui o eixo aqui nesse ponto aqui central, né, as outras partes que não estão estabilizadas, elas vão tender a girar, né? Então aqui seria onde ficaria a catraca da bicicleta aqui, né? E aqui seriam os pedais aqui e esse rotor ele vai girando. Lembrando lá da aula, né? Agora a gente, nesse módulo 3 e nessa jornada aí final do curso, vocês vão começando a integrar os conhecimentos, né? Lembrando lá da matéria lá de instalações elétricas industriais, né? O motor, a máquina elétrica em modo motor, ele tem um comportamento anômalo, né? Para você vencer a inércia ali, para o motor começar a girar, dependendo aí da quantidade de enrolamentos que ele tem, dependendo aí da massa, ou seja, da força-peso que esse rotor tem, né? Cada vez é mais difícil fazer com que ele saia ali né, da inércia e passa, né, a imprimir um giro, né? Então, vai aparecer uma corrente que é chamada de corrente de partida, como vocês viram bem aí. Por isso que a gente tem que assumir estratégias, né? Como as estratégias aí mais antigas, né? Uma partida indireta, né? Uma chave tipo compensadora. E as estratégias mais atuais, né, que são que é a utilização de inversor de frequência, um soft start, né? Então vocês estão vendo que está tudo se interligando. Então, para você colocar essas máquinas aí para rodar, o sistema elétrico aí, né, cada concessionária de energia, né, lembrando que esse nome é uma analogia, né, à concessionária de carros mesmo, né, ou seja, a geradora, ela constrói, né, ela fabrica a energia e daí a concessionária de energia, né, ela faz a comercialização dessa energia que foi montada, né, lá na geradora, numa hidrelétrica, por exemplo. Então você tem os valores aí de tarifa, né? Olhando aqui nesse material extra aqui da Fundação Procobre, você tem, né, essa curva aqui, nessa chamada de curva de carga típica de uma unidade consumidora. No caso, ele está falando de unidades consumidoras no geral, viu? São desde residências, né? Que basicamente as residências, o cliente, né? Ele paga o que ele consome, e grandes indústrias e grandes comércios aí, né? Atacadistas, por exemplo, em que o contrato ele é de forma diferente. Lembra lá em projetos elétricos industriais que eu disse que por exemplo,
um cidadão aí comum, né? Ele consome energia, ele paga aquilo que ele consumiu, né? Lembrando que considera ICMS, os encargos, né? E considera também a divisão dos circuitos. Por exemplo, vamos supor que um circuito ele tem a abrangência aí de 2 quarteirões. Aí nesses 2 quarteirões eu tenho em médias, vamos supor, uns 42 clientes. Então esses 42 clientes vão fazer o rateio do total aí da carga que foi consumida da iluminação pública, né? Dos postes aí. Então, além dele pagar o que ele consumiu, né? Ele vai pagar esse rateio. Outra tarifa que apareceu aí não muito recentemente, né? Que são as tarifas aí, a bandeira tarifária é a verde, né? A gente tem a amarela, a vermelha, né? Basicamente interligada à quantidade, principalmente hidrelétrica, né? Quantidade aí de água no montante da usina hidrelétrica. Quanto mais água você tem no montante, professor, o que que é isso, montante? É o que você tem antes da queda d'água. Você tem o montante, né, que é o acúmulo de água, né, de energia potencial hidráulica, e o jusante, que é depois da queda d'água. Então, quanto menos, né, água você tem acumulada no montante, a energia ela vai ficar mais custosa. Daí eles criaram esse dispositivo aí baseado na resolução 414, tem também a resolução 456 aí da ANEEL, né? Então, eles criam um fator aí multiplicativo. Se tiver muito pouca água, você vai pagar ainda, né, proporcional à quantidade de quilowatts que você consumiu, a bandeira tarifária vermelha, né? E se você, né, e se os reservatórios estão aí num montante aí, uma altura aí média, você vai pagar a tarifa é, amarela, né, proporcional à quantidade de quilowatt-horas que você consome. Já se os reservatórios estiverem cheios, né, você tem uma quantidade de chuvas irregulares, daí você tem a tarifa verde que você está o quê? Isento de pagar esse fator multiplicativo aí, né? Então ele vai zerar, daí vai sobrar o quê? Só o que você paga né, o consumo seu, né, em quilowatt-hora, os encargos, né, e a tarifa de iluminação pública. Já o cliente industrial, né, um cliente que precisa de um transformador próprio, né, por exemplo, um de 300, ele tem um contrato de demanda, ou seja, esse contrato ele tem direitos, porém ele também tem deveres, né? Ele tem o direito de receber energia ininterrupta, né, nos 12 meses aí, e ele faz esse contrato baseado ou no 100% do transformador que ele tem, né? No caso do exemplo aqui que eu estou citando de 300, ou uma porcentagem, por exemplo, 60%, né? E esse acordo, esse contrato, ele é firmado num período aí de 12 meses. Então, só depois de 12 meses, né, de tarifação, de utilização da energia, é que ele pode utilizar uma porcentagem maior, né, quiçá fazer um aumento aí da sua demanda. Então, existe uma tarifa, né, que proporcional à porcentagem desse contrato que eu acabei de citar, esse contrato de demanda, ela é uma tarifa fixa, né? Por exemplo, estou chutando aqui, viu? São valores altamente chutáveis aqui. Por exemplo, R$ 10.000. Então, faça chuva, faça sol, essa indústria aí, por exemplo, aí a Moinhos Tambari, ela vai pagar 10 mil por mês, se tudo der certo. Se tudo der certo, se ela consumir ou não, ela vai continuar pagando esses 10 mil por mês. Agora, se ela, né, consumir acima, por exemplo, dos seus 60% que ela firmou no contrato, ela vai pagar uma tarifa chamada tarifa de ultrapassagem. Ou seja, ela ultrapassou o contrato de demanda, né? Por exemplo, aí no mês, ela por 2 horas consumiu
o equivalente a 80%. E no contrato lá, né, ainda tinham se passado 2 meses, né, no contrato lá estava 60. Então ela vai pagar, além dos 10 mil, uma tarifa de ultrapassagem. Se, por exemplo, ela não fizer a correção do fator de potência, ela também vai pagar uma tarifa de ultrapassagem. Ok, professor. Então, o que que seria essa não correção do fator de potência, ou melhor dizendo, essa correção do fator de potência? Então, a gente tem os valores aqui das tarifas, né? Deixa eu colocar a curva de carga aqui no lado da esquerda. Deixa eu pegar aqui uma. Aqui, ó. Essa imagem aqui tá melhor ainda, pessoal. Então, eu tenho uma demanda contratada aqui, né? Essa demanda contratada aqui, essa empresa, ela não pode ultrapassar, né? Por exemplo, aqui os 7.000 kW, né? Então, nesse gráfico aqui simulado, ela não ultrapassou. Ela, né, no período aqui das 10 horas aqui, até que ela foi bem no limite, mas ela não ultrapassou. Então, em tese, né, e aqui no período, aí temos o período, temos os conceitos aqui, ó, deixa eu, ah, essa imagem aqui está perfeita aqui, ó. Temos o período fora de ponta e o horário de ponta. Então, basicamente, independente se a gente tem hidrelétricas, usinas eólicas, nucleares e por aí vai, né? Nós temos esse horário de ponta, né? Esse conceito do horário de ponta e do fora de ponta, ele foi criado justamente em função do comportamento dos clientes, seja o cliente residencial, seja o cliente industrial ou no comércio. Por exemplo, né? No comércio, você inicia, né? Sei lá, uma loja das Americanas da vida aí, inicia às 8 da manhã, sei lá, e fecha as portas umas 18 horas, né? Já uma indústria, essa indústria, dependendo do tipo de indústria, né? A Heinz, vamos pegar a Ambev aqui, outra que eu sei que também tem esse comportamento, a JC Distribuição, eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer hora que você for nessas indústrias, né, você tem alguém, né, naquele plantão, né, no período do plantão, na parte lá de produção, ou seja, essa indústria vai estar consumindo 24 horas por dia, né? Ou seja, você tem de um lado algumas indústrias que se assemelham ao horário do comercial, né, que funciona tipo das 8 da manhã até as 18, né? E você tem indústrias que funcionam ininterruptamente, né? Ou seja, tem turno na parte da manhã, turno da tarde, turno, né, da noite, e vai madrugada afora. E por outro lado, você tem os clientes residenciais, né? Por isso, por exemplo, por isso que o cliente industrial ele tem um contrato de demanda, porque dependendo aí, né, do seu comportamento, ele consome energia o período, as 24 horas do dia, né? Já um consumidor residencial, né, qual que é o comportamento dele? O comportamento dele é o quê? Vamos supor aí, uma família aí que tem um cidadão, ele trabalha, sei lá, na parte da manhã, aí já a sua esposa trabalha, sei lá, na parte da tarde, e que pega né, seus filhos, eles vão para a escola na parte da tarde aí. Aí quando dá a parte da noite, que todos estão voltando aí do trabalho, inclusive os filhos aí da escola, né? Aí, por exemplo, à noite, os circuitos de iluminação pública, eles são acionados, né? Porque está escuro. À noite também, a maioria da população, independente se é residência, se é comércio, se é indústria, né? E principalmente a indústria e os residenciais, eles acionam o chuveiro, né? Hoje em dia, aí, com as novas tecnologias aí, né, os carros elétricos, carro elétrico, né, ele também vai consumir, em média aí, né, como se diz, eu peguei números aqui
não muito aleatório, mas em média aí um modelo do BID, a última vez que eu dei uma olhada aí, o carregamento, cada carga dá em média de 30 a 38 kWh e residências aí de baixo padrão, né? Ou seja, em que o quilowatt-hora ele é o mais barato, né? Tem uns aí que eu vi esses dias, cerca de 37 centavos o quilowatt-hora, ou seja, extremamente barato. Esses clientes aí, né, eles têm um comportamento igual, seja ele residencial, seja ele indústria, principalmente a indústria que funciona ininterruptamente, né, que é ligar chuveiro, por exemplo, nos vestiários das indústrias, chuveiro nas residências. Então, esse conceito aí de horário de ponta, horário fora de ponta, ele foi criado em função desse comportamento e em função que nesse período aqui das 18, né, às 21 horas, você tem um pico aí de consumo, né, de consumo de todos os clientes residenciais, industriais, né, e alguns aí comerciais, né. Geralmente é, supermercados, né, que ficam, né, abertos até mais tarde, a rede, por exemplo, Carrefour, no meio da semana aí, ela fecha às 23 horas, né? Só no sábado e no domingo que ela fecha às 22, né? Então, esse comportamento, ele acaba sendo, né, igualitário aí, em função, né, de escurecer, né, você ter que utilizar mais iluminação, por exemplo, indústrias e comércios, eles utilizam como não são grandes galpões, né, são grandes galerias, eles utilizam em todo momento do dia iluminação, iluminação através de lâmpadas, de luzes, né? Já numa residência, não, você ainda utiliza a iluminação natural, né? Então, em função desse comportamento, há um pico de consumo altíssimo nesse período aqui, que é o período de ponta, e um consumo, né, médio aí, mais baixo, no período de fora de ponta, né? O fora de ponta seria das 21 horas aí da noite até as 18 horas do outro dia aqui. Então, você tem... e o que que acarreta aqui, ó? Vamos olhar aqui a, a tarifa, né, no consumo na ponta aqui, por exemplo, ó, ele dá, ó, até essa segunda casa depois da vírgula aqui, são centavos, né, ou seja, 7 centavos da terceira, quarta e quinta casa são os encargos sociais, né, que eu citei, né, anteriormente aqui. Então, até a segunda casa, você tem a tarifa propriamente dita. Então, na ponta aqui, ó, ela chega à casa aqui aí dependendo, se é uma indústria, você ainda tem a chamada tarifa branca, tarifa verde, a tarifa hora sazonal, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é na ponta, ó, 7 centavos. Já fora de ponta aqui, ó, deu na casa aqui de 4 centavos. Se você for aproximar, dá uns 5 centavos, mas vamos considerar aqui que até a segunda casa é a tarifa propriamente dito, e as outras casas decimais aí são os encargos sociais aí relacionados. Então, você tem na média, no período fora de ponto, uma tarifa bem mais barata aqui, ó, cerca de 4 centavos, e no período da ponta, onde que eu tenho um pico aí de consumo, né, de todos os circuitos do residencial ao industrial, uma tarifa média aqui, ó, de 7 centavos, tirando aqui os encargos sociais. Então, esses dados aqui, eles foram registrados pelo analisador de energia. Geralmente, uma indústria, né? Inclusive, nessa semana mesmo, estávamos numa palestra aqui, né? Com o presidente aí da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, né? A gente falando justamente sobre esses pontos aí, né? Em que o ideal, né? Principalmente numa indústria, você fazer a instalação
né, você ter no próprio quadro mesmo de distribuição um analisador de energia, porque ele é fundamental para você perceber as distorções harmônicas, principalmente as de ordem, dependendo se for vindo de uma hidrelétrica aí, por exemplo, né? Os de ordem ímpar, eles são bastante presentes. Os de ordem par, se não me falha a memória, quando você tem uma usina solar, por exemplo, a energia ela é diretamente convertida em tensão e corrente contínua. Então, para você simular, ou seja, emular o sinal que a gente precisa no sistema elétrico, né, que é um sinal alternado, eu preciso de uma estratégia aí, né, que é a estratégia inversora de frequência. Já o transistor aí, né, o tiristor aí, basicamente, né, o de potência, ele também o diodo, né, o diodo que ele está presente aí nas fontes, né, fonte retificadora, é, desde carregadores de celular até fontes retificadoras aí de grandes estabilizadores aí em circuitos de estabilização de energia, né? Então, o diodo, o transistor, ele injeta na rede esses harmônicos, que são picos, né? Picos de tensão, né? Se a gente for pensar neles aqui, ó, de forma gráfica, deixa eu colocar uma cor aqui melhor. Então, você tem o eixo aqui dos tempos, né? E o eixo aqui que pode ser representar a tensão, quando é o sinal de tensão da rede, né? E também pode representar o sinal de corrente, quando, né, eu dou start nos circuitos. Então, o de tensão eu vou colocar ele na cor preta e o de corrente no laranja aqui. Daí, ó, quando você tem o circuito a vazio, você tem a formação, né, do sinal senoidal aqui, que ele é o primeiro, ele seria o primeiro harmônico, ou seja, ele é o fundamental, a onda fundamental, né? Aí quando você liga uma máquina elétrica, né, em modo motor, vai aparecer uma corrente aí atrasada cerca aí de 90 graus, né? Então vamos pegar aqui, ó, 90 graus, se fosse um circuito resistivo, né? Ixi, essa corrente está muito alta aqui. Deixa eu colocar o pico dela num valor real aqui. Então, sempre a corrente elétrica ela é um valor menor do que o valor de tensão do circuito. Aí, em função de eu ter equipamentos, ou seja, máquinas elétricas, essa corrente ela vai estar atrasada aí, né? Cerca aí de 90 graus. Então, a estratégia, primeiro, é eu utilizar um elemento, né, que ele faça essa correção, né, não só do circuito, mas da retirada aqui da distorção harmônica. Aí, a distorção harmônica, quando ela é adicionada, eu vou colocá-la de outra cor aqui, ó. Quando ela é adicionada no circuito aqui, ó, você tem picos de tensão que deformam a onda aqui, ó, tá vendo? Que ela em verde aqui, eu tô deformando ela todinha aqui, ó. Aí, por consequência, a corrente elétrica, deixa eu colocar uma cor diferente aqui para distorção, né, da corrente elétrica. Deixa eu colocar aqui esse roxo aqui, ó. Então, a corrente elétrica, ela vai no mesmo sentido, lembrando que a corrente elétrica ainda tem a questão da corrente de partida, né? Então, a distorção harmônica, além dela distorcer literalmente aqui a senoidal pura da tensão e a senoidal pura da corrente, ela aplica o que? Picos de tensão e picos de corrente em toda a senoidal, né? Tanto a senoidal da tensão quanto a senoidal da corrente. Então, eu preciso de um equipamento
que faça essa drenagem, que retire, né, os chamados de filtro, né, os filtros passivos, né? Tanto o indutor, né, ele é considerado um filtro passivo, quanto o capacitor. Porém, para eu me opor, né, e conseguir zerar aqui essa tensão e essa corrente aqui, eu preciso colocar um capacitor para ele fazer essa oposição. Daí ele vai transladar essa onda aqui, ó, ele vai atrasar ela 90 graus, ela vai voltar aqui a ficar alinhada com o nível de tensão e de quebra ele vai retirar essa distorção. Ou seja, na prática ele vai fazer isso, ó. Vamos, o bom aqui do Office, ó, o capacitor, ele literalmente, ó, ele tira essa distorção aqui, ó, do lado positivo e do lado negativo da corrente, e ele retira a distorção do lado positivo e negativo da tensão, deixando só a senoidal. E lembrando que aí quando eu coloco o capacitor, ó, tá vendo que a senoidal da corrente aqui, ela tá voltando a se alinhar com a senoidal da tensão. Tá certo que não tá direitinho desenhado aqui, né? Então vai acontecer isso. Eu vou aplicar um capacitor. Até esqueci de desenhar o capacitor, pessoal. Eu vou colocar um capacitor aqui, um banco de capacitor em paralelo aí com a rede. Dependendo do tipo de aplicação, né? A gente pode esse banco de capacitor, ele vai drenar tanto os harmônicos da tensão, que é esse verde aqui que eu desenhei, quanto os harmônicos da corrente elétrica. Aí por isso que ele vai fazer que o profissional aqui, ó, da Moinhos Tambari, ó, ele vai instalar, né? Aqui, ó, considerar que as leituras verificadas na tabela extraída pelo analisador de energia sejam constantes para 22 dias, né, de faturamento, né? Os quais a indústria trabalha, ou seja, ele está considerando só os dias de trabalho aqui, que deram 22 dias, e o período, né, de ponta de carga é das 18 a 21 horas. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela, né, no seu portfólio de fórmulas, ela tem essas fórmulas aqui, ó, que seria a demanda aqui, né, a real, ó, vamos pegar o texto dela certinho aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, né? Você tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda que a correção do fator de potência seja para 0,92. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem o triângulo das potências aqui, ó. O fator de potência ele varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de zero, péssimo. Você está consumindo muita energia reativa nos barramentos, nos enrolamentos dos motores, né, dos geradores, e você está realizando pouco trabalho elétrico. Ou seja, o reativo aqui, ó, a potência reativa, ela vai ser imensa, ela vai ser muito grande aqui e gradativamente a potência ativa que realiza trabalho, né? Lembra lá na aula, se eu não me engano, acho que foi na aula lá de eletricidade básica, que a gente falou sobre isso, né? Lembra lá que a fórmula clássica, a potência é igual o valor de tensão multiplicado pela corrente. A tensão é a diferença de potencial, né? Quando a gente tem a tensão de fase, a tensão entre a fase e o neutro, né? Que pode ser de 127, pode ser de 220. E a tensão é de linha, né? Que é basicamente eu interligar duas fases, né? Então, sei lá, fase A com fase B, se for com 220, dá 380. Se for para um nível de tensão 127 volts, duas fases vão dar 220. Beleza. Vocês lembram dessa fórmula aqui, né? Então, a potência, a unidade de medida, né? A grandeza é watts, a grandeza de tensão é volt e a grandeza de corrente é o ampere. Para não, né, o pessoal aí da elétrica aí, né, da engenharia, para não confundir a potência que realiza trabalho com a potência
que é desperdiçada e a potência total, né, que é a que realiza trabalho, mais a que é, entre aspas, desperdiçada, né? Aí por quê, professor? Porque a potência reativa, o Q aqui, ó, a aparente é a gente chama de o S, né? Essa potência reativa, ela é necessária, por quê? Lembra quando eu expliquei aqui, ó, que eu preciso ter um campo magnético lá no gerador, né? E no motor também, né? Esse campo magnético aqui, ele é responsável, né? O termo que a gente utiliza é excitar o campo magnético. Ou seja, esse campo magnético, basicamente, ele é um eletroímã. Então, esse eletroímã, essa energia magnetizante, ela é necessária tanto para a máquina elétrica em modo motor girar e fazer o seu trabalho, quanto a máquina elétrica em modo gerador criar energia elétrica e conseguir o quê? Fazer com que os portadores de carga fluam no circuito, né? Saindo lá do gerador, indo para a linha de transmissão, indo por circuito de distribuição e finalmente chegando em sua casa. Então, a energia reativa, ela é necessária. Se você zerar, né, isso acontece demais. Essa é a outra pegadinha do malandro que a gente tem na área da eletrotécnica e na área da engenharia elétrica, né? O objetivo, né, da correção do fator de potência não é zerar a energia reativa, porque se eu zerar, eu não vou ter energia magnetizante. Se eu não tenho energia magnetizante, o motor elétrico, né, a máquina elétrica em modo motor, ela não gira e o gerador ele não cria energia elétrica, ele não impulsiona os elétrons para o sistema elétrico de potência. Então eu preciso de um mínimo. Por isso que a Agência Nacional de Energia Elétrica fixou a ANEEL, né? Ela fixou esse valor em 0,92, ou seja, é um valor ótimo, porque se ela colocar um, vocês concordam que eu não vou ter energia reativa. Então, as máquinas elétricas em modo gerador e em modo motor, elas não vão funcionar. Então, esse é o limite aqui, ó, 0,92. Beleza? Então, esse 0,92, quando a gente faz a conversão, depois eu mostro para vocês aqui como é que faz a conversão na calculadora. Quando você faz essa dada conversão aqui, o 0,92 ele é equivalente a aproximadamente 23 graus aqui, ok? Então, quanto mais próximo de zero, ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando aqui a hipotenusa, né? Que é a potência aparente, né? E ele vai diminuindo, por exemplo, aqui, ó, se eu criar um ângulo muito alto aqui, ó, de potência aparente, consequentemente a reativa vai ser gigantesca aqui, ó, a hipotenusa vai ser gigantesca, o cateto, aí o ângulo é aqui, né? Então seria o cateto oposto aqui, que é a reativa, ele vai ser muito alto também. Porém, a potência que realiza trabalho, né? Ou seja, eu vou ter um sistema encharcado de energia magnetizante, porém ele vai ter pouca capacidade de impulsionar, ou seja, de fazer com que o motor saia da inércia e comece a girar e comece a fazer o trabalho lá na indústria, né? Então, eu vou ter pouca potência que realiza trabalho. Então, eu preciso desse equilíbrio que, que na fórmula aqui, por isso que a fórmula da, aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica é assim, ó, eu tenho o que foi registrado pelo analisador de energia, ó, essa demanda aqui de 300, eu tenho o fator de potência aqui, ó, isso aqui seria semelhante ao rendimento, viu? Que é o 0,92, o que foi registrado pelo analisador de energia. Ó. Por isso que eu pedi para vocês baixarem a tabela da atividade 2, porque nela é que estão os valores. Aqui, ó, entre a hora 0 e 1 aqui, ó. Ele registrou, o analisador de energia registrou aqui 300 watts, né? Então, se coloca aqui na fórmula, registrou um fator de potência. Tá vendo que ele é indutivo, né? É de 0,45, ou seja,
é um ângulo muito alto, você pode até fazer aqui na calculadora. Aí, como o fator de potência ele é numericamente, né, igual ao cálculo aí do cosseno, né? E o cosseno, né, lembrando aqui, ó, o fator de potência é igual ao cosseno de um ângulo. Aí, no caso, esse ângulo aqui, ó, do triângulo retângulo aqui, ó. A gente tem a parte aqui de 90 graus e tem o ângulo θ aqui, por exemplo. Então, o cosseno de θ, né? Lembrando aqui, aqui, ó, fica a potência aparente, né? E aqui é a potência que realiza trabalho e aqui é a potência reativa. Então, o cosseno desse ângulo aqui, né, é numericamente igual, né, é o cateto adjacente, ou seja, ao lado do ângulo. Quando eu falo cateto, né, é um lado, né, do triângulo retângulo, é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, ele também é um lado, só que é o maior lado. Os catetos são os menores lados aí do triângulo retângulo e a hipotenusa é o maior lado aqui. Então, é numericamente, né, igual ao cálculo, né, da potência que realiza trabalho, né, potência ativa pela potência aparente. Aí, você fazendo esse cálculo aqui, né, o analisador de energia, ele mostra num gráfico de histograma, aí aparece aqui no registro, né, que nessa hora aqui, ó, que na primeira hora que ele foi instalado, né, no sistema elétrico da indústria, né, da Tambari, deu 0,45. Então, a potência ativa pela potência aparente deu 0,45. Para eu achar o valor do arco, ou seja, a distância aqui, né, entre esses dois, né, entre a potência ativa e a potência aparente, eu preciso utilizar aqui na calculadora, né, essa fórmula aqui, ó. Então, você vem aqui, ó, Shift, né, que é a segunda função da calculadora, porque se você for vir aqui direto, você vai calcular o cosseno. E lembrando aqui, ó, você vem aqui em Mode. Ó, quando você clica no um é em graus, clica no 2 é radiano e no 3 é em grado, que é a variação em 400 graus aí que o pessoal nem utiliza. Então ele está aqui em graus, que é o degrees aqui. Ok. Então, se você vier direto aqui, você vai calcular o cosseno de um ângulo, e é o que a gente não quer, né? Então você quer calcular o arco aqui, só para vocês verem o ângulo aqui. Então é arco cosseno de ou você coloca 0,45 ou 0,45. Aí, deu na casa de 63 graus, ou seja, você tem muita energia magnetizante aí nos barramentos, nos enrolamentos e pouco trabalho elétrico, né? Pouca possibilidade de você realizar um torque, né? Ótimo para você colocar o seu processo produtivo para startar, tá? Só um minutinho aqui, pessoal. E dá já que a gente fecha. Ok, pessoal. Vamos só finalizar aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aí o 0,92, aí você faz a mesma analogia, né? Arco cosseno de 0,92, que é o ideal que a ANEL recomenda, ó, tá vendo? Ó, aproximadamente 23 graus. Você poderia até vir nessa tecla aqui, ó, para você ser bem preciosista, ó, 23 graus, 4 minutos e 26 segundos, né? Mas aí não tem necessidade, não. Então, aproximadamente 23 graus, né? 23,07.
Então, o objetivo, né, da correção do fator de potência, né, desse cálculo simulado, é você diminuir o grau, né, do triângulo retângulo para próximo de zero, ou seja, o limite aqui 23 graus, né? Porque se você colocar ele aqui no zero, você não vai ter torque, né? Você não vai ter transmissão de energia no CEP, né? Daí, ó, deu, ó, o 300 que foi o registrado aqui, ó, vezes 0,92, que é o que a ANEEL preconiza aí, né? Dividido pelo que foi registrado aqui na primeira hora. Deu 613 quilowatts, né, de potência. Já a tarifa que vai ser paga, né, ela vai ser literalmente aumentada, ou seja, se a gente for considerar só essa hora aqui, ó, como não houve correção do fator de potência, né, o ideal seria ter 0,92, dependendo aí, registra até mais, né? Deu aqui uma tarifa ó, de esse valor aqui é a demanda registrada, né? E esse valor aqui é o valor em reais, né, na moeda nacional que vai ser acrescido ao fixo da demanda, os 10 mil reais, né? Então, ó, dá aí 300 multiplicado 0,92. O ideal é você fazer essa conta aqui antes, viu? 0,92 dividido por 45 menos um vezes, toma cuidado, viu? Aqui, ó, deixa eu já colorir aqui, ó. Ó, das 18 até as 21 horas aqui, ó. Vou até deixar colorido aqui, ó. Deixa eu, deixa eu aumentar aqui. Ah, agora eu enxerguei aqui, ó. Então, pessoal, aí, ó, das 18 até as 21 aqui, né? Eu já colori aqui para evidenciar o horário aqui, né, na fora de ponta. Então, tá vendo que esse fator multiplicativo aqui, ó, é o fator, né, desse período aqui, ó. Lembrando que quando você for calcular aqui, ó, das 18, esse daqui, ó, olha, horário de ponta, você não vai utilizar no segundo cálculo aqui para ver a quantidade em reais, esse 0,04 aqui. Você vai utilizar aquele 0,07, né? Aqui, ó, esse daqui, ó, 0,074552, né? Por quilowatt-hora. Aí, geralmente, nesse horário aqui, né? A indústria, o que que eles fazem? Eles desligam, né? Porque o valor é maior, né? Do quilowatt-hora e jogam no para o grupo motor gerador. Aí nesse período, o grupo motor gerador ele vai fornecer energia e após esse período, a QTA, né? A chave de transferência automática, ela vai o quê? Fazer a mudança para o barramento da concessionária de energia. Então, para esse período aqui, ó, deu acrescido, ou seja, 10 mil reais, que é a tarifa fixa, mais R$ 14,80. Imagina se você fizer isso. Isso aqui é porque eu estou considerando as 24 horas de um dos dias, dos 22 dias. Imagina eu fazer isso, eu não corrigir esse fator de potência, né? Nos 22 dias, nas 24 horas desses 22 dias. Quanto que esse valor não vai dar? Né? Na próxima aula a gente vai ver a projeção desse valor aqui, né? E fazer a análise da segunda atividade. Lembrando aqui, só fazendo um spoiler aqui, ó, a segunda atividade, se você for perceber aqui, ó, ideal que você faça no computador, você vai ver que é exatamente igual à primeira atividade, só que você pode fazer um plus aqui, colocar uma fórmula aqui e fazer o somatório. Geralmente, o analisador de energia ele faz isso. A gente tirou ele aqui de propósito, justamente para te forçar a fazer esse exercício e você entender como é que funciona, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.